Olá, seja bem-vindo ao canal Desperte o Seu Poder. O que é sucesso para você? Para algumas pessoas, sucesso é ter poder. Para outras, é ter dinheiro. Tem pessoas que querem fama. Para cada um de nós, o sucesso representa uma coisa. Na verdade, sucesso é conseguir o que você quer. Quando alcançamos os nossos objetivos, seja ele qual for, temos sucesso. O que é diferente de felicidade? Felicidade é aceitar o que você tem, ter satisfação e gratidão por aquilo que você conseguiu. Mas isso não lhe impede de desejar outras coisas na vida. Eu quero começar com uma metáfora que me acompanha há mais de 30 anos. Imagine um indivíduo caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Então, tem um cabo de aço, os dois prédios, e essa pessoa caminha de um prédio para o outro. 3 coisas são necessárias. Primeiro, essa pessoa tem que estar afim. Precisa querer fazer. Se ela não quiser, ela não faz. Mas querer não é suficiente. Tem muita gente querendo ser bem-sucedido. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E não é assim que acontece. Então, querer é importante, é necessário, mas não é suficiente. Segundo, a pessoa tem que saber. Se ela não souber, ela vai cair. E terceiro, mesmo que ela saiba e mesmo que ela queira, se não houver o cabo de aço, não é possível. Se você vive numa sociedade onde o empreendedorismo não é estimulado, onde você não tem liberdade de ação, onde você vive numa situação de tirania, você pode querer, você pode saber, mas você não vai ter oportunidade. O querer é a motivação. Você está motivado a melhorar sua vida, e é por isso que você está assistindo a esse vídeo. O seu filho pode estar motivado para jogar futebol, mas não está motivado para estudar. O futebol é no sábado. Durante a semana, alguém tem que acordá-lo, senão ele perde a aula. No sábado, ninguém precisa acordá-lo. Ele levanta cedo porque é dia de jogar futebol. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, a motivação é espontânea. Temos um motivo para a ação. Motivação. O saber é a estratégia. Eu posso querer ganhar dinheiro, mas eu não fui orientado como fazê-lo. Eu não aprendi em casa, eu não aprendi na escola e estou à deriva. Se você não tivesse aprendido a ler em casa, se você não tivesse aprendido a ler na escola, você seria analfabeto. Tem muita gente que em casa não se fala de dinheiro. Na escola não se fala de dinheiro. Se você não aprendeu em casa e se você não aprendeu na escola, você está à deriva. Muitas vezes você tem que aprender por osmose. Tem que aprender perdendo e ganhar a própria experiência. E o terceiro é o cabo de aço, que na vida é oportunidade. A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, muitas vezes ela se apresenta na forma de problema. Ela nunca chega e diz para você: eu sou a oportunidade. Ela se apresenta na forma de problema. Você resolve o problema e por trás do problema surge uma oportunidade. Por exemplo, a situação financeira e econômica brasileira não é das melhores. Então, é um problema.
Se desse problema aconteceu de você perder o emprego, isso pode ser um jeito de você alavancar, porque você começa a fazer uma coisa diferente, já que você está desempregado e de repente a coisa dá certo. Então, de repente, aquilo que parecia ser um problema surge uma oportunidade. Ou você corre atrás, vai buscar o que você quer. Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido, que é diferente de ter sucesso. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então, essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas: na área pessoal, na área profissional, financeira, familiar, na área social, na área de amizades. Não é uma coisa só. Existe todo um processo. É completo. Essa que é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica. Eu sou um corredor de carros e eu ganho na corrida de carro. Eu tenho sucesso nessa área. E ser bem-sucedido? É uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Mas aí você deve estar pensando: eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam para alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O seu futuro é desconhecido, porém mutável. Pode ser que esse vídeo que você está vendo agora seja a divisória para você começar outro caminho, porque seu futuro não está escrito ainda. Você pode estar começando a escrevê-lo hoje. Então, isso faz uma diferença muito grande, você entender essa perspectiva do amanhã. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos habilidades de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje. Você pode, amanhã, abrir um livro novo e começar a primeira página. Isso se chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos uma série de crenças. E o nosso modo operacional é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe dizia: não atravessa a rua sozinho. Hoje eu vou fazer 71. Se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? É ir eliminando as crenças obsoletas que não estão trazendo mais resultados desejáveis, como essa de atravessar a rua sozinho. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém
já veio antes e estudou tudo isso. Vamos pegar, por exemplo, Napoleão Hill. Você já deve ter lido algum livro dele. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde e outros. Ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. E eu estou aqui para transmitir isso para você, para colocar isso na sua estrutura psicológica. Então, nós temos que começar. E de onde nós vamos começar? Da base. Como você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem pelo teto. Você começa pelo alicerce. O alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima. A nossa autoestima não é feita de cimento, não é feita de pedra. Ela é feita de linguagem. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. A primeira coisa que nós temos que determinar é de onde nós estamos saindo. Imagina que você me ligue e pergunte: como eu chego aí onde você está? Qual a pergunta que eu vou lhe fazer? Onde você está? Se você estiver ao norte daqui, eu vou dizer para você ir sul. Se você estiver ao sul daqui, eu vou dizer para você ir norte. Sem saber onde você está, eu não consigo te orientar como chegar aqui. Se você quer ir para o sucesso, você precisa saber de onde você está saindo. Se você não tiver a noção clara, precisa, de onde você está saindo, fica praticamente impossível atingir o sucesso que você está buscando. Isso é o que faz você forte. Quando vem situações como essa e você vê lá na frente, todo mundo está na crise. Deixa-me fazer uma analogia. Saíram dois indivíduos para caçar. Aí, eles estavam lá caçando. De repente, surgiu no horizonte um urso vindo em direção a eles. Imagina, um urso vindo na sua direção. Aí, um deles tirou a calça, colocou o calção, tirou o sapato, colocou o tênis. E o outro, olhando, perguntou: o que você vai fazer? Vou correr. O que adianta você correr? O urso corre muito mais rápido que você. Eu sei, mas eu não preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Porque na hora que eu estiver correndo, você vai estar aí de bota e tudo. Ele vai te pegar. Enquanto ele estiver te comendo, eu vou embora. Isso quer dizer, a crise é para todo mundo. Não é só para você. O urso é o mesmo para todo mundo. Quem que o urso pega? Quem está parado. Essa metáfora você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso correr mais rápido que a crise. Eu preciso correr mais rápido do que quem está correndo comigo na crise. Isso estimula você a criar. Começa a criar ideias. Ideia de R$1, de R$1.000 ou ideia de R$100.000 dá o mesmo trabalho, sabia? Os últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Já pensou que bonito se você aprender a usar o seu cérebro, colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Como que você faz? Você está com um problema e não consegue resolver.
Qual a última coisa que você faz antes de dormir? Coloca a cabeça no travesseiro, apaga a luz, fecha os olhos e faz a pergunta: qual é a melhor solução para esse problema? Qual a melhor solução para esse problema? Repita isso o máximo de vezes que puder e vá dormir. O seu cérebro agora trabalha a noite inteira para você. Amanhã você vai estar tomando café da manhã e de repente vem a solução na sua cabeça, porque você aprendeu a colocar o seu cérebro para trabalhar para você. Nunca resolva um problema difícil no mesmo dia. Amanhã eu dou a solução. Dorme primeiro com o problema. Deixa ele ser trabalhado pelo seu inconsciente, porque o seu inconsciente tem poder de resolver muito mais do que o seu consciente. Consciente é 5% e o inconsciente é 95%. Então, aprender a usar o seu cérebro enquanto dorme alavanca você na vida tremendamente. Você fala: estou desempregado, preciso de uma saída. Qual é a saída que pode aparecer para mim? Você pergunta isso um dia, 2 dias, uma semana e de repente você está tomando café da manhã e vem a solução. Isso é um direito nosso. Todo mundo pode acessar isso. Só que a maioria das pessoas não acreditam, chutam o pau da barraca, ficam pessimistas, começam a ter pensamentos negativos. Aí, o universo conspira a seu favor. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Gratidão imensa por você estar aqui. Muita luz e prosperidade para todos. Até o próximo vídeo.